Horário de Brasília, repetindo, horário brasileiro de verão, 8h11. Seleção das 8. Direito e Justiça, com Rodrigo Tesser. Meu caro doutor Rodrigo Tesser, bom dia, tudo bem? Cantini, bom dia nossos amigos aqui do estúdio e a quem está nos ouvindo e também nos vendo. É verdade, acompanhando pelas mídias sociais a nossa participação aqui. Doutor, essa questão do indulto, eu até fiz manchete hoje pela manhã já para lhe perguntar. É uma atribuição do presidente, uma prerrogativa do presidente. Os poderes são distintos e independentes, ditos independentes. O Supremo está legislando sobre um decreto do Executivo. Já o presidente eleito falou, é o último. Daqui para frente, preso, condenado, transitado, é na cadeia. Como é que você analisa toda essa questão que hoje o Supremo volta a discutir? Você veja, Valdemiro Cantini, de fato, segundo está previsto nessa Constituição nossa atual, de 1988, o indulto é privativo do presidente. Já foi diferente na história, o indulto existe no Brasil desde a Constituição do Império, de 1824, e foi repetido em todas as constituições da República. Em alguns momentos, até mesmo o Congresso teve esse poder de conceder o indulto, mas hoje está previsto no artigo 84 da Constituição Federal, que é o artigo que trata das competências privativas do presidente. Portanto, o presidente é quem tem esse poder. Agora, a grande discussão é até onde vai esse poder. Não se nega que seja um poder exclusivo do presidente, mas o que está posto em julgamento e já foi demonstrado pelos 2 votos que foram proferidos ontem, do relator, contrário aos termos do indulto, e do ministro Alexandre de Moraes, favorável ao termo do indulto, é justamente essa interpretação e limitação dos poderes do presidente da República. Até hoje, a jurisprudência do STF vem caminhando de forma bastante pacífica no sentido de que a única limitação está contida na própria Constituição Federal, que diz que não pode ser objeto de indulto os crimes de terrorismo, os crimes de tráfico de drogas e também os crimes hediondos. O que acontece, Valdemiro Cantini? Até hoje, como isso caminhou de uma forma bastante tranquila, dentro de certos parâmetros, não se levantou toda essa discussão jurídica e até mesmo na sociedade, estamos aqui repercutindo esse fato. Acontece que no indulto de Natal de 2017, o presidente Temer, digamos assim, exagerou, trouxe para dentro do indulto a possibilidade dos crimes de corrupção serem objeto desse indulto. O indulto é uma extinção da punibilidade, ou seja, quem foi condenado, está cumprindo pena, cumpre alguns requisitos desse indulto e está livre. Vai para casa. E os termos do indulto de 2017, do presidente Temer, foram muito abrangentes, muito abrangentes. Diminuiu a pena, o cumprimento de pena para 20%. Ou seja, numa conta rápida, aquela pessoa que foi condenada a 10 anos, cumpriria 2 e poderia ir para casa. Se já cumpriu, já poderia nem voltar depois das festas. No momento em que o indulto for publicado, quem tem os requisitos previstos, todos os juízes do Brasil de execuções penais, que cuidam da execução das penas, devem soltar esses beneficiados pelo indulto. Então o que houve foi um exagero. Perdoaram as penas de multas, todas, diminuíram para 20% do cumprimento da pena e não tem limite de pena máxima, ou seja, pegam aquelas pessoas que foram condenadas por corrupção. Um estudo da Lava Jato, publicado acho que ontem ou antes de ontem, disse que nos termos em que está o indulto, 22 pessoas condenadas pela Lava Jato seriam soltas imediatamente. E pessoas que o Bunlai, dito muito amigo do Lula, o Palocci agora já teve uma decisão que vai cumprir prisão domiciliar, vários outros condenados em penas muito grandes pela Lava Jato. E a discussão hoje é essa. Qual o limite do indulto do presidente? Pelo voto do ministro Barroso, o limite é o próprio sistema penal, a legislação penal. Ou seja, teria que ter um limite de pena máxima, o Barroso sugeriu 8 anos, teria que ter um limite de cumprimento mínimo, ele sugere 1/3 também, e o pagamento de multas. Porque a legislação penal assim está posta, ou seja, o presidente, ainda que tenha poder de editar o indulto, tem que obedecer uns limites da legislação vigente. Bom, essa legislação está vigente ou estão criando uma jurisprudência nova nessa questão?
ou vão decretar, ou determinar, ou julgar inconstitucional o decreto do presidente. O voto do ministro Luiz Barroso é pela declaração parcial de inconstitucionalidade. Em alguns trechos do indulto, ele entende que há inconstitucionalidade. Nesses trechos em que foge do que está previsto na legislação penal, no Código Penal e em leis específicas. O voto do ministro Alexandre Barroso já é no sentido de que o indulto é prerrogativa do presidente e, portanto, ele pode colocar o que quiser lá, o que desejar. É discricionário. Você veja, o que o ministro Barroso faz? Ele adota uma interpretação que nós denominamos de neoconstitucionalista, que não é mais uma interpretação só da lei. É uma interpretação do sistema e uma interpretação voltada à sociedade. Ele mesmo diz no voto dele que existe um sentimento de punição aos corruptos. Enfim, o Brasil, as instituições estão punindo os corruptos, prendendo os corruptos. E esse indulto vem na contramão disso. Esse indulto vem contra tudo o que está se tentando fazer no país. O próprio próximo presidente, o Jair Bolsonaro, já disse que esse seria o último indulto. O indulto é uma tradição, mas como é prerrogativa do presidente, ele decide se tem ou se não tem. Então, há todo um sentimento na sociedade. E tem validade de 1 ano esse indulto? Ele tem validade. Ou até ser novamente cancelado ou... O indulto, ele não necessariamente deve ser editado no Natal. Existe uma tradição brasileira de que é nessa época natalina. E o indulto, ele beneficia quem cumpriu seus requisitos até quando ele foi editado. Não busca para a frente. No momento em que o indulto foi editado, por exemplo, 20 de dezembro, quem cumpriu seus requisitos naquele momento foi beneficiado. Quem cumpre depois, não. Então o indulto não poderíamos dizer tecnicamente de uma validade do indulto. Ele beneficia quem cumpriu. Quem não cumpriu está fora da previsão do indulto e deverá aguardar um próximo indulto para ver se daí cumprirá os requisitos daquele próximo indulto, se tiver, porque o Bolsonaro já disse que não haverá. Mas essa é a grande discussão jurídica, política e social que temos hoje mesmo no Brasil, porque a votação, o julgamento começou ontem e deve prosseguir hoje, de quais são os limites do indulto, de como deve ser interpretada essa prerrogativa do presidente. O presidente pode mesmo tudo ou deve observar um esforço da sociedade no combate à corrupção, um novo modo de pensar da sociedade, um novo anseio da sociedade e deve conjugar tudo isso? É uma discussão jurídica que dizem os analistas que vai ser uma votação muito apertada no STF, provavelmente 6-5. Há muito interesse, né? Há muito interesse, evidentemente, há muito jogo, há muita conversa, muitos bastidores, né, sobre essas questões, porque o indulto é uma absolvição, né, é uma desculpa, é um perdão que se dá. É uma extinção da penalidade. A quem deve se dar o perdão? Então, se vamos discutir isso, vamos discutir a quem merece o perdão, a quem já cumpriu, a quem não oferece mais nenhuma ameaça à sociedade, ou o crime do colarinho branco, sim, ou qualquer outro crime hediondo. Né? Eu acho que tem que ser caso a caso o indulto, não pode ser assim, eu vou decretar, então... O problema é que o indulto, ele deve ser impessoal. Ele deve prever regras específicas, porém genéricas, e beneficiar todos que se enquadrarem naquela regra. Historicamente, o indulto vem sendo concedido a crimes de menor potencial ofensivo, a crimes sem violência contra a pessoa. O que aconteceu dessa vez, eu volto a dizer, foi um certo exagero do presidente da República, e digo exagero conjugando com o anseio da sociedade, não digo juridicamente, e ele estabeleceu, não colocou nenhum limite às penas, ou seja, uma pessoa condenada a 20, 30 anos poderia ser beneficiada desde que tivesse cumprido apenas 20%. O indulto, como você bem falou, Valdemir Cantini, é uma extinção da punibilidade e também é um instrumento de política criminal. Você veja que esse próprio indulto do presidente, ele contraria a proposta do Conselho Federal de Política Criminal. Ele foi além. Existe um órgão técnico que emitiu um parecer e disse, olha, nossa sugestão de indulto é essa, com esses limites para esses crimes. E o presidente alargou isso. Então pegou várias pessoas que estão condenadas por corrupção e o sentimento, que deve ser um sentimento de todo o país, é um sentimento legítimo, é que não podemos fazer uma política criminal beneficiando os corruptos, beneficiando quem se aproveitou de um cargo público para
desviar dinheiro, para colocar dinheiro no bolso, para prejudicar as pessoas que estão aí mais necessitadas. Esse é um sentimento que causa reflexos numa decisão jurídica, que é o que acontece com o voto do Barroso. Uma interpretação social, uma interpretação mais alargada. O Alexandre de Moraes já não. Uma interpretação bastante restrita à questão jurídica, bastante restrita à norma contida na Constituição. Então tudo que eles podem aprovar hoje já poderá não ter nenhuma validade a partir de 1º de janeiro. Com o novo presidente. Não, o indulto, se ele for mantido nos termos originais lá de dezembro de 2017, tá? Se ele não for declarado inconstitucional, ele valeria. Ou seja, quem cumpriu seus requisitos... Não, para esse mandato. Para esse mandato. Isso que eu quero dizer, a partir de 1º de janeiro pode mudar tudo. Ele não gera efeitos para o futuro. Naquele momento em que ele foi editado, por exemplo, o presidente Michel Temer ainda possui a prerrogativa de editar um novo indulto agora no final do ano. Se ele quiser reeditar todas essas regras do indulto de 2017, todos os presos condenados que estiverem cumprindo pena naquele momento e cumprir os requisitos estão beneficiados. Para o futuro, não. Ou seja, se algum preso, se algum condenado cumpriria o requisito 5 dias depois, não será beneficiado. Então é uma política criminal que tem prazo. E o que você acha que vai dar? Olha, a votação deve ser bastante apertada e o voto da Rosa Weber deve ser de novo decisivo. Nós temos uma troca, né, porque agora o Toffoli estava no plenário, está na presidência, a Carmen Lúcia veio. Os analistas que acompanham o dia a dia do STF informam que deve ser uma votação apertada e eu acredito que sim. No máximo um 6-5 ou no máximo um 7-4, o que pareceria que não seria uma votação apertada, mas um 7-4 também é, porque basta a mudança de um voto que você já chega no limite. Então, hoje nós vamos ver o perfil um pouco mais restrito de alguns ministros e alguns que estão um pouco mais vinculados a esse sentimento social, a essa busca por enfim, acabarmos com essa impunidade do crime colarinho branco. Eu imagino que 6-5 ou 7-4 não deve sair disso. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Vamos aguardar a posição do nosso Supremo, que aliás está irrigado agora com um bom salário, né? Tiveram um belíssimo aumento, acho que 16%, de 33 para 39 mil reais. Ontem mesmo estava, por curiosidade, fazendo uma pesquisa de quanto ganham os ministros de outros países. Também ganham bem, só que a diferença do salário de um ministro da Suprema Corte para a média da renda da população é de 3, 4 ou 5 vezes. Aqui no Brasil nós temos 20 e poucas vezes de diferença, porque a média de renda brasileira é 2, 3 mil e eles ganham 40. Mas não tem também todos os agrados, né? Toda a estrutura que vem junto, não, que se torna salário. Não, né? Lá ele ganha salário. Isso. Aqui ele ganha salário, aqui ele ganha carro, aqui ganha auxílio moradia. Mas não vai ter mais. Agora o movimento Brasil Livre está entrando com impeachment contra o Barroso, né? Contra o Fux, na verdade. É isso mesmo. Porque o Fux concedeu uma liminar há 4 anos atrás, estendendo o pagamento do auxílio moradia a todos os juízes e promotores do Brasil, sem verificação de cumprimentos. O auxílio moradia já era uma previsão na legislação, na lei orgânica da magistratura, por exemplo, só que com alguns requisitos. O Fux emitiu uma liminar concedendo a todos, escancarando os cofres, dizem que 4 ou 5 bilhões de reais por ano, e agora revogou essa liminar, porém, segundo entrevistas dele mesmo, a ver até quando esse aumento será efetivamente aplicado e essa liminar então será revogada. Não declarou inconstitucional a previsão, apenas revogou uma liminar e pega o processo, deixa num canto aqui e vamos ver o que acontece. Ao meu interesse tudo, né? Se cumprir, se der tudo certinho... O acordo está valendo. Se alguém deu retorno. Absurdo. Não isso, me parece um modo mais, como gostamos de usar, um modo mais republicano de conduzir uma questão jurídica. Isso é não se confiar, né, no sistema, na política, na palavra, na proposta, né? Já pensou o ministro barganhando? Olha, é o seguinte, você cumpre lá, eu faço a minha parte, senão eu não faço a minha. Então,
é um jogo de gato e rato, É um jogo, com todo respeito. É um jogo que não deveria ser jogado nas mais altas cúpulas do poder do país. Estamos falando do STF, da presidência, aberta, né? E de porta absolutamente Luz escancarada. acesa, porta aberta, é o toma lá da cá. Estava comentando isso ontem em alguns grupos de WhatsApp, que é uma pachorra porque faz isso na calçada, à luz do dia, esse acordo. Olha, me conceda o aumento que eu retiro esse benefício aqui. Não me conceda o aumento que eu mantenho o benefício. E o povo é que paga. Para muito além de uma questão jurídica, uma questão de salário, e que no Brasil, não que não mereçam, carga de grande responsabilidade, trabalham bastante, mas há um descompasso enorme entre o que ganha o ministro do STF e a nossa população média aqui. Obrigado, doutor. Um grande abraço, até a semana. Muito obrigado, ótima semana a todos. Se for preciso, vou acioná-lo para comentar a decisão. Sempre que quiser, okay? Sempre que quiser. Podemos marcar para amanhã, então, comentar a decisão? Podemos. Não há certeza se essa decisão se essa votação será concluída hoje, mas ainda que não seja, estou à disposição. Okay. Basta me ligar, estarei presente nos estúdios. Muito obrigado. Já está postado nas mídias sociais análise sobre o indulto, que é um perdão, que é uma absolvição, na verdade, proposta pelo presidente da República. Horário brasileiro de verão, 8h27. Estamos apresentando Jornal da Nacional News, primeira edição, com Valdomiro Cantini. Oferecimento: FAG, Centro Universitário Assis Gurgas.